e a ti cantarei louvores na presença dos deuses, e a ti cantarei louvores. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos deuses, e a ti cantarei louvores na presença dos deuses, e a ti cantarei louvores. Senhor meu Deus, Pai eterno, Deus poderoso, Tu és um Deus santo, fiel, um Deus que tudo pode, um Deus que tudo sabe, um Deus que tudo vê. Glorificado seja o Teu nome, toda honra, toda glória, todo louvor seja para Ti, Senhor. Deus amado, hoje é domingo do Senhor, Pai, e a Ti, Pai, rendemos a glória e o louvor, Pai. Aceita a nossa adoração, aceita nosso louvor e aceita a nossa comunhão. Assim como o Senhor foi presente no culto da manhã, seja presente agora à tarde, meu Deus, trazendo bênção, Pai. Aquilo que nós desejamos receber, que nós recebemos, porque a Tua palavra declara que o desejar é do homem, mas o realizar é do Senhor. Oh Jesus, o Senhor vai além do que pedimos e pensamos, Pai. Oh Pai, hoje é a unção para a renovação da mente, Pai. Essa mente que anda esquecida, essa mente que anda, meu Deus, com problemas, Senhor, de esquecimento, Pai, que ela volta ao normal, que o Senhor toque nesta mente, meu Deus. Quando nós ungirmos esta mente, ela vai ficar completamente sarada, curada, como era antes, Pai. Jesus querido, nós não podemos esquecer de nada, nós temos que lembrar, porque o Senhor nos deu uma mente eficaz, uma mente que guarda as coisas desde a nossa criancice, Pai, e jamais poderemos esquecer de nada, meu Deus. Jesus querido, Jesus amado, se é alguma sequela, Pai, ou de vacina, ou de medicamentos, Pai, ou de alguma doença, Pai, que o Senhor vai tirando, meu Deus. Oh Jesus, o Senhor vai tirando esse mal e esquecimento da nossa mente, Pai, e renova, Pai, porque tem que haver uma renovação na nossa mente, uma mente perfeita e agradável para Te louvar, para engrandecer o Teu nome, para Te a honra e a glória e todo louvor. Amém e amém. Amém, irmãos? Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Nós vamos sentar, irmãos. Eu sou da igreja com a paz do Senhor. O pastor, pela manhã, ele pregou basicamente o que eu vou pregar, né? Mas só que a palavra de Deus, ela se renova. Mas nós vamos estudar uma parte de Gálatas, capítulo 5. Livro de Gálatas. São as cartas. É bom os irmãos estudar essas cartas, que as cartas que Paulo escreveu para as igrejas, Paulo, Pedro. Gálatas era uma igreja, irmão, que era inconstante. Uma hora ela estava alegre, outra hora estava triste, outra hora estava olhando para o que Cristo fazia, outra hora estava olhando para as coisas que as pessoas, que o mundo diz, ou que as religiões inventam.
E Paulo chamava eles inconstantes Gálatas. Ó, inconstantes Gálatas! O crente não pode ser inconstante. Ele tem que ser uma pessoa que prossegue em buscar Deus e prossegue colocar a palavra de Deus na mente. Para quê? Para não pecar contra Deus. E quando o diabo investir na nossa vida, nós falarmos com a palavra de Deus, não com nossa mente. A mente que, quando Cristo fala da mente, é o nosso eu, a nossa carne, aquilo que vem na nossa mente. E a carne, que é a nossa mente, a nossa alma, essa, ó, briga constantemente com o espírito, porque o espírito é forte, mas a carne é fraca. Nossa carne é fraca, foi feita de pó. Aí veio o pecado e a tornou mais fraca ainda. Então a carne quer nos levar aos prazeres do mundo. O espírito não quer nos levar a Deus. Porque todo espírito vai subir, não morre. A carne sim, um dia vai virar pó, mas o espírito sobe. Aí naquele grande dia, sim, aí vai haver o peso da balança. Mas a carne, e o diabo sabendo disso, irmão, ele vai tentar enfraquecer o nosso espírito. Para quê? Para que nossa carne reine. Ele vai tentar colocar coisa na nossa mente. Ele vai tentar usar pessoas da própria casa, da nossa casa, do nosso trabalho, no supermercado, numa fila de banco, no açougue, na padaria. Uma vez eu estava no metrô, do nada, sentado no carro, o cara olhou para mim assim: está batendo em mim? Não, amigo, apenas eu fui me virar, minha bolsa pegou em você. Estou batendo no senhor, perdoa. O cara falou um monte de asneira, sabe o que eu fiz? Deus abençoe, levantei e não dei lugar ao diabo e saí repreendendo. Te repreende, Satanás. Vamos lá? Capítulo 5. Gálatas. Eu falei Gálatas, foi isso? É capítulo 5. Versículo 13. A partir do versículo 13. Porque vós, irmãos, fosse chamados à liberdade. Nós fomos chamados para ser livres. A igreja que quiser colocar amarra, ela não é igreja. Cristo não coloca amarra, é livre. Só que ele fala aqui, ó: não usei então da liberdade para dar ocasião à carne. Eu tudo posso. Não, você tem que poder tudo em Cristo, não na carne. Para servir-vos uns aos outros pelo amor. A carne quer brigar, irmão. A carne quer discutir. A carne quer levantar guerra. É da carne que suscita as guerras. A Bíblia diz que começa na inveja, começa no desrespeito. Um não olha o limite do outro e começa as contendas. Mas nós que somos cristãos temos que estar blindados para isso, irmão. Estarmos toda hora. Porque o diabo vai investir. Vai levantar quem? As pessoas perto de nós, irmão, para nos afrontar, para querer nos atingir. Então, nós temos que estar preparados no espírito, porque toda
toda a lei se cumpre numa só palavra nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vós mordeis e devorais uns aos outros, vede que não consumais também uns aos outros. Sem lenha o fogo se apaga. Agora, se nós somos de Deus, colocamos mais lenha, aí o inimigo vai gostar. Aí é que vai, catucar. Não tem a palavra catucou o diabo com a vara curta? Não é que o diabo vem para você, mas vai nas mentes que estão se levantando contra você. É dele isso aí. Faz isso que vai desagradar ela, faz aquilo, e a pessoa sem querer faz. Não olha os limites, não olha, não pede licença e vai fazer. Mas nós temos que estar fortes. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Então Paulo está orientando a gente andar em espírito. Espírito é o que? Lembrar da palavra, irmão. Porque é a palavra que alimenta a nossa alma, nosso espírito. Eu não vou cair nessa. O diabo oferece uma coisa a você, você vê que é ilícita, não caia nessa. Está jogando você para o redemoinho da confusão? Saia fora. É assim que nós temos que viver. Senão nós vamos ser igual aos outros, andar na carne. Da carne ninguém leva nada, vai para do pó. E o espírito? Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E este opõe-se uns aos outros, para que não façais o que quereis. Olha como é. E o diabo sabe disso, ele vai usar, irmão, para você fazer o que você não quer. Por quê? Você deixa a palavra de lado, aí faz o que não quer. Quando, meu Deus, eu podia ter relevado isso, mas caí nessa confusão. O diabo me afrontou e eu caí nessa conversa. O diabo me ofereceu e eu peguei. Vocês lembram do Acã? O diabo mostrou as coisas que Deus proibiu pegar. E ele pegou. Ninguém está vendo. É muita coisa aqui, é muito despojo, eu vou pegar. Mas só que Deus está vendo, irmão. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Então você está em Espírito, debaixo do Novo Testamento, vivendo o novo, amando o próximo como a si mesmo, perdoando a quem te maltrata e quem te maldiz. É isso que Jesus nos fez. Você sai fora disso, você está na carne. E quando você está na carne, desagrada a Deus. Que a carne é tudo deste mundo. Quando nós estamos na carne, nós estamos no mundo, de uma forma ou de outra. E é inimizade contra Deus. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição. Mas prostituição não só é o ato sexual. Prostituição, você pode prostituir o Evangelho de Deus. Quando? Quando você faz as coisas que não está autorizado pelo Evangelho. Então você está prostituindo o Evangelho. Ou uma palavra mais paleável, mais maleável,
promovendo uma coisa para que você não foi autorizado. O Evangelho não autoriza essa coisa, então não faça. Joga praga, desejar mal. Você está prostituindo o Evangelho. Jesus não ensinou isso. Ensinou nós amarmos. Não ensinou você falar mal de um e de outro. O Evangelho quer mudança. As coisas passadas têm que passar, irmão. E a nossa mente tem que ir sendo renovada pelo Espírito, para que a carne não volte. Senão, se a carne ficar influenciando a gente, nós vamos perder até a salvação, porque vivemos na carne. A carne amanhece frio o dia, como amanheceu hoje, né? Hoje está bastante frio. Ah, não vá para a igreja não. Assista aqui na televisão mesmo, fica tranquilo. Aí você dá ocasião à carne, né? E outras coisas mais. Então começa impureza. A mente impura, irmão. Toda pessoa é ruim, toda pessoa é aquilo, impura. Só pensa maldade das outras pessoas. Isso é impureza. O que mais? Lascívia. Lascívia é aqueles desejos exacerbados da carne. É lascívia. Não só desejo sexual, todo tipo de desejo. Passa uma pessoa, é tipo uma inveja. Só que aqui é uma coisa para o seu prazer. Você tem prazer de fazer. A lascívia. Feitiçarias. Feitiçaria. Ah, irmão, mas eu não sou feiticeiro. Mas às vezes você está fazendo a vez do feiticeiro. Quando? Quando você é rebelde à palavra, não aceita a palavra. O pecado de rebeldia é pior do que o de feitiçaria. Vocês lembram do rei? Que Deus mandou, ó, elimina esse povo aí, os amalequitas, né? Elimina. Não foi os moabitas, elimina, não deixa nada. E o rei deixou vivo outro rei, o rei que perseguiu o povo de Deus. Deus não queria aquele povo mais na terra, era para eliminar. Custou caro para ele, o reinado, talvez a salvação. Ah, mas foi o povo, foi isso, não existe isso. Nós que somos cristãos temos que olhar para a palavra. Rebeldia é a mesma coisa do pecado de feitiçaria. Rebelde à palavra, não dobra, não aceita a palavra. Não, isso aí não é para mim. Não, a palavra toda é para nós. A própria palavra diz o seguinte, que aquilo que está escrito nas escrituras é para nós, para os nossos filhos e para a nossa descendência. Agora, aquilo que não foi revelado é de Deus. Se Ele não revelou, não queira saber. Ah, mas por que os anjos não têm sexo, tem isso, tem aquilo? Não queira saber. Agora, Deus disse que revelaria coisas grandes. Quando? Quando você está passando por uma luta, por um problema. Você quer alcançar um negócio, alguma coisa, e consulta Deus. Nós temos que consultar Deus em tudo, para não dar com os burros na água, como diz lá no Nordeste. Então, nós temos
que tem essas revelações de Deus através da oração. Mas toda oração tem que estar dentro da palavra. Eu não posso pedir nada a Deus que não esteja dentro. Oh meu Deus, mata aquela pessoa. Oh Senhor, tomara que esse Satanás saia daqui. Não, a Bíblia diz que nós não temos que lutar nem contra a carne, nem contra a sangue, mas contra as potestades que agem na carne, aquilo que eu iniciei. O diabo, sabendo que você está fraco, ele vai colocar um mensageiro, que pode ser o teu parente, o mais próximo. A minha filha pode, tia, pode, irmã, marido, mulher. Ele vai usar, irmão. O diabo usa as pessoas, Deus também usa pessoas. Deus usa pessoas para te abençoar quando você faz uma oração. Senhor, abre uma porta de emprego. Ele vai usar pessoas para que você chegue até aquela porta de emprego que Ele quer que você tenha. E assim vai. Tanto Deus como o diabo usa pessoas. Você não vai ver o diabo de chifre como pinta. É nas causas. Do nada, pessoas se levantam. Do nada, aquela confusão dentro da sua casa. Aí você tem que estar em espírito para repreender aquele mal, ter força. Se você está na carne, aí vai brigar, vai colocar lenha na fogueira. Não. Acabou, fez o que o diabo queria. Está feita a intriga, né? Então, aqui ele fala em feitiçaria, inimizades, eu já falei sobre isso. Porfias. Porfia é a pessoa contendendo, irmão. Porfiando todo dia aquelas contendas. Isso não vai levar a nada. O diabo vai se utilizar disso. Emulações. Emulações é contendas também. Contendas, irmão. Pessoa contenciosa, contende com tudo. Nós não vamos levar nada aqui da terra. Eu já fui assim, irmão. Quebrava um copo, eu ia na cozinha, ô mulher, de novo quebrou o copo. Quer dizer, a coitada estava lavando a louça, escorregou, né? Pegou normal. Mas Deus foi ensinando. Quebrou, vamos comprar outro. Acabou. Ah, mas o jarro era antigo. E daí? Você vai levar junto com você quando morrer? Não. Tira isso, é idolatria. Iras, pelejas. Peleja faz parte de tudo isso aí, né? Dissensões, discussão bobas. Heresias, irmão. Inventar coisas que não está na Bíblia, isso é heresia. Inveja, cobiçar, irmão. O crente cobiçar. Ah, eu queria ter um vestido daquele, eu queria. Não, peça a Deus que Ele tem mais que aquilo para lhe dar. A palavra de Deus lá no livro do Provérbios diz sobre isso. Não tem inveja dos homens malignos que estão tendo coisas. Mas por que aquela pessoa é feiticeira e está alcançando isso? Dê graças a Deus que você vive num barraco. Você não está debaixo da ponte como tem uns. Você não está tomado pelo vício, você está na casa de Deus. Deus vai te dar muito mais do que você pensa, que é só fazer o que Ele quer. O que é mais aqui? Invejas, homicídios. Homicídio só é matar, irmão. Às vezes uma palavra dura matou a pessoa. Você não presta para nada, a mãe disse para a filha. A mulher fala para o marido: você é um vagabundo. E o cara é trabalhador.
Tem outros modos de falar. Mata, irmãos. Esse negócio não dá jeito. Você está com um projeto, vai contar para a pessoa, já tem pessoas vendendo isso, já tem pessoas fazendo isso, está cheio aí. Ô fulano, eu vou pegar um carro de Uber e sair. Já tem muita gente aí. Tem muita gente. E o tanto de gente que tem para pegar? O diabo faz vocês olhar assim, mas só tem muita gente fazendo isso. E as pessoas que estão comprando ou que estão usufruindo daquele serviço, você não enxerga isso. Eu vou fazer um bolo, vou começar a vender bolo. Mas tem muita gente vendendo bolo a R$10. Como é que eu vou vender o meu que é a 30? Faço o melhor bolo. Na hora que a pessoa vem dizer, olha, esse bolo está caro. Não está caro. Meu bolo é feito com amor. Meu bolo eu uso os melhores produtos. Meu bolo é isso, meu bolo é aquilo. Exalta o seu bolo. Exalta o seu produto. Não compare seu produto com os outros. Irmão, lá é 10, lá é R$10, porque não tem nada, nem ovo tem direito. Lá é aquele bolo que vem já semi-pronto, né? Pronto. O cara pega um ovo, bate no liquidificador e faz. Tem gosto. O meu é diferenciado. Não é? E assim vai. Isso é matar, homicídio, bebedice, irmãos. Eu sempre declaro: beber é pecado? Depende. Se você está bebendo na roda de escarnecedor, num boteco, no meio de todo mundo, você está pecando, porque você está na roda dos escarnecedores. Se você vai, toma um vinhozinho em casa, não fica bêbado, é diferente. Está no meio de todo mundo, não é? O problema é se embebedar, porque fica fora da mente. O nosso pastor tem outra visão. Mas Jesus chamou aquelas pessoas de hipócritas e fariseus porque ficava apontando o dedo para ele que ele bebia vinho. Um dia na escola da graça aqui, saiu esse assunto e eu disse assim: mas Jesus chamava as pessoas de hipócritas e fariseus porque ele bebia e comia na casa de pecadores, bebia vinho. Na casa, aí o pastor, né, que era, até encontrei com ele ontem, Henrique, que estava dando aula, mas aquilo era suco de uva. Eu disse, não, quando a Bíblia fala vinho, é vinho, não é suco. Quando a Bíblia fala em mosto, aí é o suco. Mosto é suco, é a uva pisada, a uva moída. O suco é mosto. Quando fala em vinho, é vinho. No casamento de Caná da Galileia, quando Jesus transformou algo em vinho, era de vinho, não era de suco não. Tanto que o mestre Sala disse: por que vocês não deixaram? Geralmente as pessoas servem o melhor vinho, né, no início, e vocês estão servindo o melhor vinho no final. Mas eu não estou falando para você beber. Mas é pecado? Não, isso não vai levar você para o inferno. Você está na sua casa no Natal, vai brindar um copinho de champanhe. Isso é pecado? Não. Agora você está no boteco, aí é pecado. Está no meio de todo mundo bebendo, né? No meio desse escarnecedor, falando em pintinho, um monte de gente conversando besteira. Estamos só o primeiro nisso. Então, bebedice é ficar bêbado. Está compreendido isso aí, né? Ou bebedice, ou também
usar outras drogas ilícitas. Aqui nessa época não existia droga, né? Existia bebida forte. Tanto que Deus mandou dar bebida forte para aquelas pessoas que estavam amarguradas. Deus mandou, está lá no Velho Testamento. Porque as pessoas querem melhorar a Bíblia e às vezes está piorando. Porque o homem é mau. O homem diz uma coisa e faz outra. Agora, a pessoa veio, já vivia envolvida em bebida. É melhor que não beba. Aquilo que deixou, ficou para trás. Deixou, irmão. O bom é que você deixe, viva só no Espírito. Se embebeda no Espírito Santo. O bom é isso. Glutonarias. Comer demais também. Da mesma forma que você beber demais, Deus condena. Também você comer demais, Ele condena. Não é porque eu vou numa churrascaria ou num rodízio, né, de pizza, sei lá do que eu vou comer até não conseguir nem andar, chegar doente em casa. Isso é glutonaria. Esse pecado a maioria comete na festa natalina. A maioria crentes comete esse pecado. Vai para o inferno? Não vai. Mas vai entrar cada doença ruim naquele corpo, porque o cara está comendo demais. Tudo tem que ser dosado, nem de mais nem de menos. Não pode ser como a irmã que não está comendo nada. Tem que tomar pelo menos um caldinho forte. Em nome de Jesus eu vou comer. Glutonaria, né? E coisas semelhantes, irmão. Outro dia eu vi uma moça morreu de tanto beber água. A medicina manda você tomar 2 copos d'água, 2 litros d'água por dia, mas se você não aguenta, não bebe 2 litros, bebe 1 litro. Para que você vai tomar 4 litros de água? 3, 4 litros? Se seu corpo não tem essa... Tome, agora tem que tomar água todo dia. Todo dia o seu corpo precisa de água. Todo dia. Porque senão ele vai... A capacidade dele é esgotando a água. Bebedice, glutonaria e coisa semelhante a essa, acerca da qual vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. O crente que fica bêbado, se ele morrer bêbado, vai para o inferno. Aqui é o Paulo, que esteve no 3º céu. Jesus mostrou até o 3º céu a ele. Por isso que ele dizia que todo ensinamento que ele tinha, ensinamento daqui da terra, ele tinha como esterco. Para ele não valia mais nada. Ele tinha que viver pela palavra. Nem só de pão, Jesus falou isso, nem só de pão virá homem, mas de toda a palavra que sai da boca dele. Então nós não podemos desprezar a palavra. Essa palavra é vida. Se você deixar ela, você está ao lado da morte. Mas o fruto do Espírito é o amor. É o amor, irmão, o fruto do Espírito. Se não tiver amor, não tem nada. Porque através do amor vem os outros frutos, que é gozo. Gozo é alegria, paz, longanimidade. A longanimidade, você vai suportar as coisas, relevar muitas coisas. Esse é um dos frutos, mas você só pode ter esses aqui se tiver amor. Amor ao próximo,
Nós temos que amar aquilo, o próximo, como a nós mesmos. Aquilo que eu não quero para o próximo, eu quero para mim. Longanimidade, né? Benignidade, isso é bom, benigno. Bondade, benigno e bondade é a mesma coisa. Fé. Você só vai ter fé mesmo se você estiver na palavra, buscando, tiver amor. Mansidão. Eu já fui um barril de pólvora. Tocasse um fósforo, eu já explodi. Hoje eu não sou assim. Ainda é preciso melhorar? Sim, irmãos, preciso. Muito e muito e muito. Eu peço todo dia o Espírito Santo. Para Deus, para Satanás me cirandar nessa área. Eu ser manso, suportar algumas coisas. Tem pessoas que não suportam nada, irmão. Já está com o pé na frente. Eu era assim, já ia com o pé na frente. Eu vou com a palavra de Deus no meu coração. Está amarrado, Satanás. Já falo baixinho, está amarrado. Temperança. Quero um tempero, irmão. Saber temperar, dosar. Tomar. Colocar na mão a situação que lhe apresenta na hora. Senhor, pensar, Satanás está querendo me cirandar aqui. Isso é temperança. É o tempero, sal. Jesus disse que nós éramos sal. Mas Ele quer esse tempero. Sal da terra e luz do mundo. Quer que você salgue, tempere e ilumine as outras pessoas. As pessoas olhem para você como luz, não igual a elas. Se você está igual às outras, e aí? Jesus falou: se o sal for insípido, os pecadores pisarão. Nós seremos pisados pelo quê? Pelos pecadores. E Satanás vai se cirandar para caramba. Contra essas coisas não há lei. Não há lei contra essas coisas. E os quais são de Cristo crucificar a carne com suas paixões e concupiscência. Se eu estou olhando para a palavra, para Cristo, aquelas vontades mundanas já está crucificado. Vai vir, eu vou rejeitá-las. Estou falando que você seja viado, você tem que andar em espírito, saber o momento de agir, o contexto onde você está, com quem você está. Foi pelo Natal que eu falei, ó, chega o Natal, está todo mundo naquela mesa, 90% nem agradece a Deus, mas você que é uma mulher de Deus, dá licença, eu quero fazer uma oração antes, abençoar esse alimento e fazer uma oração abençoando o alimento, abençoando aquela casa que te recebeu, e se for sua casa, abençoar todos os presentes. E quando vou na festa da minha firma, final de ano, está todo mundo lá com a cerveja na mão. Eu espero um pouquinho. Antes de cortar o bolo aqui, eu quero fazer uma oração. Aí apresento todo mundo a Deus. Todo mundo para, mesmo com uma cerveja na mão, para ouvir a minha oração. Eu faço a oração colocando as mãos de Deus sobre aquela empresa, sobre a vida das famílias de cada empregado. Eles vão ficando, né? A última vez que foi o ano passado, dezembro, o patrão chegou: mas Dimas, que oração bonita.
A patroa também estava lá. Eu digo, isso vem de Deus, eu não tenho capacidade para isso. Porque o ímpio, ele não agradece nada a Deus, irmão. Acha que tudo cai do céu a hora que... Mas não é bem assim. Se Deus não nos dá força, coitado de nós. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos e em vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando uns aos outros. Olha o que ele faz. Nós temos que ser diferentes. Tem que haver. Tem o crente chato, mas tem, irmão. O crente convida você 10, 12 vezes para a minha igreja. Isso é chatice, irmão. O Espírito Santo não quer isso. Entrega um profeta, entrega uma revista, leva a revista da igreja. Se ele jogar no lixo, o problema dele. Mas você ora, Senhor, eu vou levar. Eu já convidei 2, 3 vezes essa pessoa, mas quebra o coração dela. Faça a oração comigo. Entregue para ela. A irmã fez um gesto tão bonito essa semana aí. A namorada do filho dele, ela disse, olha, falou de Jesus, ela disse, mas não conheço nada de Bíblia. Opa! A irmã já foi lá, investiu R$50 e comprou uma Bíblia. Vou te ensinar. Você não começa a ler, gente, começa a ler, eu ensinei para ela, fala, para ela começar o livro do Evangelho de João. Porque está falando de Jesus. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito seria. A pessoa já... Aí repete novamente. Aí depois a pessoa vai ajudando a pessoa. Não só é também entregar, ajudar. Entregou a revista? Gostou daquela revista que eu te dei? Se a pessoa fala, eu não li ainda. Pois leia, tem umas coisas interessantes lá, principalmente a palavra de Deus. É isso que você tem que fazer, só lembrar. Gostou? E aquele convite que eu te entreguei? Você já achou um tempinho para ir à igreja? Já fez seu pedido de oração? Já fez seu projeto vida? E assim vai, é assim o evangelismo. Precisa ser chato. Para terminar, irmão, nós vamos lá em 1 Coríntios, volta um pouquinho. 1 Coríntios, Romanos, Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 12, vai ser 4 versículos, 2 a 12. Capítulo 2, 1 Coríntios, nós vamos ler do 12 ao 16, tá? Ler não, meditar. Foi 2 Coríntios, é 1 Coríntios. Do 12 ao 16. Mas nós, não recebendo o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Quando você aceitou Jesus, Ele prometeu daria o Espírito Santo. Pode olhar, daria o Espírito com letra maiúscula, Espírito Santo, que vai pegar todas aquelas coisas velhas, práticas velhas, e vai transformar na nova. Mas você tem que se ajudar, irmão, porque o crer é de você. Deus não vai obrigar você a crer. Jesus falou, se creres, vereis a glória de Deus.
Se é problema seu. Se você não jejuar, você ora a mesma coisa. Tem casta de demônio que só sai com jejum e oração. Se você é preguiçoso, não jejuma, né? Não faz a oração dentro da palavra, não se consagra, os problemas vão continuar. Deus não vai poder fazer muita coisa, sabe por quê? Ele é todo poderoso, mas ele trabalha na palavra dele. Se você aceitar Jesus, eu aceitei Jesus, mas se você não confessar que Ele é o seu Senhor e Salvador, você não aceitou Jesus, você só levantou a mão. Por isso que tem o batismo nas águas. Para quê? Porque lá, na hora que vai mergulhar nas águas, o pastor pergunta: você confessa que Jesus é o único e suficiente Salvador na sua vida? Aí você diz sim. Você está fazendo isso por vontade própria? Por conhecimento? Sim. Você não está limitado a nada. A Bíblia não é bagunça. A Bíblia é perfeita e é reta. Essa conversa que Deus escreve certo por coisa torta, não. Deus endireita as coisas tortas. Mas se a pessoa quiser. Deus perdoa os pecados? Sim, se quiser. Se a pessoa não quiser, o que ele vai fazer? Ele fica só chorando: meu Deus, já fiz tudo, mandei meu filho, fez um sacrifício terrível, se despiu de toda a autoridade que estava no céu, foi xingado, foi humilhado. E a pessoa não se dobra, nem está aí, não crê em nada. Só isso que Deus faz. E o mundo está aí, ó. Perdição, coisas absurdas acontecendo, pessoas morrendo toda hora, todo dia, de coisas absurdas, as doenças tomando conta, as festas, as fomes, está perdido isso aí. Mas por quê? Por causa do pecado. As pessoas insistem em não ter Deus como o seu Senhor. Mas vai fazer o quê? Homens de Deus prevaricadores, era a palavra que eu queria falar, prevaricar, falando o que Deus não falou, mandando fazer o que Deus não mandou, e as coisas vão acontecendo. Por isso nós temos que olhar para aqui, para a palavra, porque é aqui que você vai receber, aqui, ó. Pregou, eu dei uma referência, vai, chega em casa, medita, tudo, pega tudo, não pega só o contexto que nós... Isso é uma pequena revelação que o Espírito Santo está dando, mas você tem que mastigar isso em casa. Só sai daqui, pergunta no outro dia a palavra, não sei. A palavra tem que estar aqui dentro, irmão. Se não estiver aqui dentro, como é que você vai lutar? Se você não tem a palavra para lutar. O diabo obedece à palavra que é Jesus. O diabo não obedece cruz, não obedece óleo, não obedece azeite, não obedece água. Pode jogar uma venda. O diabo, eu já tive experiência aqui. Quando eu coloco azeite, aí eu digo: Senhor, coloca 10 vezes mais unção e fogo na minha mão. Aí o bicho estremece. Mas por quê? Porque é a unção de Deus. Mas se eu colocar, olha aqui o ungido de Satanás, ele vai rir da minha cara. E eu tenho que falar o nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus. Ah, não sai, saiu. Já saiu Satanás. É, 12. Agora, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com espirituais. Porque está acontecendo isso na minha casa. Deus não falou?
que você não tem que lutar contra sangue e carne na sua casa? Falou. Então, e por que você continua lutando? Você tem que lutar contra as coisas espirituais que estão agindo nas pessoas da sua casa. E quando você não entender isso, é assim. Está aqui. Nós temos que comparar as coisas espirituais com as espirituais. O diabo age espiritualmente, como Deus age espiritualmente. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-la porque ela se decide espiritualmente. Está vendo? Se você estiver na carne, irmão, jamais você vai entender por que está acontecendo as coisas. E como é que eu obtenho isso, meu irmão Dimas? O que é que Jesus mandou você fazer? A casta de demônios só sai com jejum e oração. Mas orar uma vez? Jejuar uma vez? Não. Vou fazer uma campanha, esse demônio vai ter que sair. Você tem que pagar um preço. Como? Jesus não pagou um preço? Pagou ou não pagou? Jesus pagou um preço alto. Que ele podia dizer para o pai dele: não vou para a terra morrer não, por aquele monte de pecadores. Que Deus mostrou o que ele ia passar. Destituir da minha glória. Mas ele é obediente, obedeceu a palavra. E nós temos que obedecer a palavra. Quando eu saio desta palavra, quero fazer aquilo que eu quero, estou na carne. Eu nunca vou discernir espiritualmente o que Deus quer falar, nem Ele vai falar comigo. Na hora que eu me tranco lá no quarto, meu Deus, quero saber o que está acontecendo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Você se examina primeiro. Estou levando a vida de acordo com o padrão que Deus quer? Não é porque a igreja quer, é que Deus quer. Eu estou levando a vida de Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, leva eu. Zeca Pagodinho é que vive aí. Porque ele é do candomblé. Ele está sendo enganado. Meus acredito que ele já ouviu a palavra de Deus. Que é impossível. Nos meios de comunicação que tem hoje, é impossível ele não ter assistido o missionário ou algum outro pastor. Mas aí é a obra do Espírito Santo, não é nossa. Estou falando conosco agora. Nós temos que estar com o Espírito preparado. O diabo vai investir na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, irmão. Nos nossos projetos. Quando Deus mandar você ficar calado, fique calado. Quando Deus mandar você falar, fale. E assim vai. Senão você bota tudo a perder. Amém? Eu acho que está bom. Ó, nós vamos fazer mais uma oração. Agora buscar poder. Você vai pedir perdão a Deus por que está errando. Ah, irmão, mas todo mundo erra, eu erro também. Eu não estou excluído. Quantas vezes eu erro? Meu Deus, a Bíblia diz que aquele que não peca, que diz que não peca, ele já está pecando. Vai vir a ira em você? Vai, mas é bom que nós evitamos. E quando é que nós evitamos? Quando nós andamos no Espírito. Porque o Espírito está forte, você, opa, a palavra de Deus diz isso. Isso é um laço de Satanás. Satanás está